Hoje, na aula 20, a gente vai falar do Sartre e da Beauvoir, um casal de filósofos. Eles foram casados e tem muitos livros até sobre o relacionamento dos dois, porque era um relacionamento meio filosófico também. Eles tinham teorias sobre relacionamentos, eles tinham uma relação aberta. Então, e era uma relação aberta por motivos políticos, inclusive, porque eles não acreditavam nem que alguém deveria se tornar uma propriedade privada, por isso eles acreditavam na liberdade entre os casais e, assim, era um casal bem avançado para a época, né? E aí a filosofia dos dois vai sempre se complementando, por isso eu fiz esse esqueminha, tipo, o lado preto aqui vai ser o Sartre. No começo a gente vai falar só sobre ele, comparando com os filósofos gregos, com Kierkegaard, e depois ele comparando com a Beauvoir. Então, antes sobre o existencialismo em geral, porque tem uma certa semelhança com os filósofos pré-socráticos. O existencialismo ele começou com Kierkegaard e com Nietzsche, né? Nietzsche eu escrevo assim porque é muito mais fácil, não tem problema se você errar o nome. E os filósofos gregos, né, começou com os pré-socráticos lá, que era o Tales de Mileto, o Heráclito, Parmênides. E o existencialismo ele buscava compreender o ser humano e os filósofos gregos pré-socráticos também. Antes do Sócrates, lembra que ele tinha aqueles filósofos da natureza e todos eles focavam só no ser humano. Aí depois começou a ir mais sobre política. Sim, o existencialismo junta os caminhos com o niilismo. Sim. O Nietzsche, ele é um pré-existencialista. Assim, mesmo o Kierkegaard, que é considerado o pai do existencialismo, não existia meio que essa palavra, sabe? Ele era meio que quem começou com essa parada, mas ele não se considerava um existencialista porque nem existia essa ideia. Aí o Sartre, inclusive, foi o primeiro a se autodenominar mesmo existencialista. Então, no existencialismo, eles não tentam descobrir a verdade sobre o ser humano, né? Eles não querem saber de onde a gente veio e para onde a gente vai. E os filósofos gregos, eles querem descobrir, né, uma verdade sobre o ser humano, e eles buscam a origem de onde viemos, né? Eles tinham aquela ideia chamada arqué, que era literalmente a origem de tudo. Inclusive, essa questão sobre não buscar uma verdade sobre o ser humano, a gente foi vendo ao longo desse curso de filosofia, assim, que com o passar do tempo foi mudando a ideia de verdade, né? E chegaram à conclusão de que não existia uma verdade universal para a filosofia, e sim algo mais subjetivo. Enquanto os filósofos pré-socráticos, como eles estavam lá no início, eles não tinham essa compreensão toda, então eles queriam uma verdade única sobre o ser humano, independente de onde ele esteja, em qualquer lugar do mundo. E para o existencialismo isso não faz sentido, porque o presidencialismo é muito focado em todo o contexto em que a pessoa vive, sabe? O lugar que ela vive, a cultura, os recortes de classe, gênero, raça. E o existencialismo ele veio depois, respondendo a pergunta do Vitor. Começou com o Kierkegaard e com o Nietzsche. O Kierkegaard é o pai do existencialismo, mas o Nietzsche ele influenciou muito. E nenhum dos dois se consideravam existencialistas. Aí chegou o Sartre e também o Heidegger, que a gente vai ver também mais pra frente. E os dois se consideravam existencialistas já. Já existia essa denominação. E aqui uma parte muito importante do existencialismo, continuando aqui no slide, nessa parte aqui, tá difícil grifar. A única certeza é a morte. Então, eles não procuram entender a origem das coisas e nem para onde a gente vai. Eles não ficam pensando num pós-vida ou uma questão de transcendência, né? Transcendência é tipo uma vida depois dessa, sabe? Algo em relação a Deus. O existencialismo, ele não vai nessa pegada. Ele só vai falar que a única certeza é a morte e ele tenta mudar a concepção de morte para tirar um pouco desse tabu que tem nela e colocar mais naturalidade, né? Porque todo mundo vai morrer. Então, se a gente ficar a vida inteira com medo da morte, a gente acaba tendo uma vida muito inautêntica, né? Uma vida com muito medo, com muita angústia.
e a gente acaba deixando de fazer muita coisa. Então, para o existencialismo, a gente aceitar a nossa morte gera uma vida mais autêntica. E eles não querem saber, né, a origem do ser humano, eles querem compreender o sofrimento humano. Enquanto que para os filósofos pré-socráticos, eles queriam entender o que era a ética, não só os pré-socráticos, né, os gregos em geral, queriam entender o que era a ética, e principalmente com Aristóteles, lembra? Eles queriam descobrir o que era uma vida boa. Pro Aristóteles, a ética era justamente isso, né? É procurar a felicidade, sem interferir na do outro. Então, assim, os filósofos gregos, eles sempre buscavam, né, uma vida boa, enquanto que o existencialismo não quer uma vida boa, ele quer uma vida sem sofrimento, é diferente. Então, nenhum existencialista vai falar sobre como ser feliz, ele vai falar sobre como você não ser triste. E aí, agora mais em específico do Sartre, ele tem bastante diferença com o Kierkegaard, a começar pelo século, né? O Sartre ele é muito mais moderno. Ele morreu, inclusive, perto de 1990. E ele nasceu no século XX, viveu só no século XX. E o Kierkegaard já viveu entre o século XIX e o XX. Os dois falavam que as escolhas geram angústias, mas a diferença principal é que, além do Sartre ter aprofundado mais, é que o Kierkegaard ele começou o existencialismo falando da religião, né? Era o existencialismo cristão. Ele falava que as pessoas se angustiavam com as escolhas e por isso, se a gente se guiasse somente pela fé, não teria tanta incerteza ou dúvida na hora de fazer uma escolha, porque a gente sempre iria fazer a escolha pelo lado da fé, né? Então é uma maneira de diminuir a angústia. Inclusive, ele não fala sobre dogmas, assim, tipo, você tem que deixar de fazer isso pela sua fé. Ele falava que você tem que dedicar a sua fé. Lembra que ele falava que era uma fé independente e não uma fé baseada na igreja, no que ela impunha. Era uma fé meio que pessoal sua em Deus. Aí ele trazia aquela questão do. Acho que era Abraão que tentou matar o próprio filho e ele tinha uma fé tão grande que Deus percebeu que era uma fé individual e impediu que matasse o próprio filho, justamente por a fé dele ser muito grande. Então, para o Kierkegaard, é, se a gente tivesse uma fé individual, que não precisasse necessariamente seguir os dogmas de uma igreja, a gente iria diminuir a nossa angústia, porque a gente ia sempre para o lado da fé. Então, a gente não precisaria ter esse processo de escolha que machuca às vezes. E já para o Sartre, é o existencialismo ateu. Diferente do Kierkegaard, que falava que a religião pode salvar as pessoas da angústia, o Sartre falava que é uma ilusão, porque as pessoas elas se agarram, né, às esperanças de Deus como um ato de fé. Inclusive, por exemplo, muito ateu, né, na hora da merda fala, ai meu Deus, esse tipo de coisa. Para o Sartre é meio que é uma ilusão, porque é tipo assim, deu merda, a pessoa recorre a Deus. Só que aí pro Sartre isso era uma ilusão porque a lógica disso é você dedicar sua fé para Deus numa próxima vida te dar uma coisa melhor, sabe? Você ir pro céu, talvez. Então, pro Sartre isso não fazia sentido, porque a nossa vida é agora, então a gente não tem que pensar numa vida futura depois da morte. E além disso, como é uma ilusão, né? Se a pessoa se agarrar às esperanças de Deus, isso tira do ser humano a consciência de escolha e liberdade, né? Porque imagine que alguém que só segue as coisas pela fé, uma hora ela vai começar a perder a autonomia dela. Ela vai só escolhendo pela fé, pela fé, pela fé, até que ela vira uma pessoa meio sem sentido, uma pessoa perdida nas escolhas, uma pessoa que não construiu muita coisa ao longo da vida dela. Só que aí ela não teve angústia de escolher, mas aí o Sartre vai um pouquinho além do Kierkegaard. Ele fala que existe a angústia de lidar com a consequência da sua escolha, né? Então, uma pessoa que se atém ali se agarra na esperança de Deus,
ela geralmente vai ficar sem escolhas, né? Ela vai escolher tudo na base da fé. E aí, futuramente, ela vai ter que lidar com a consequência disso e talvez ela se encontre numa vida sem sentido. Uma vida que ela não teve escolha própria, não teve autonomia. E aí, inclusive, ele falava, o Sartre, que você não escolher já é uma escolha. Você escolhe não escolher. E ele chamava isso de má fé, que é justamente isso. É tipo, sei lá, são duas escolhas muito difíceis, eu preciso me abster disso, eu prefiro não fazer parte disso. Já é uma escolha. Ele dava um exemplo que o que é bastante comum, né, hoje em dia é o passar pano. Ele falava disso já na época dele, né? Principalmente para em casos machistas, misóginos, ou até mesmo de estupro. Muitas pessoas que conhecem ali, tipo, o estuprador, eles vão falar, tipo, ah, não, sabe, eu vou passar pano pra esse cara, que ele é meu amigo, e não vou escolher um lado. Isso aí pro Sartre já era má fé. Você escolhe não escolher. Então você acaba ficando do lado do machista, misógino, estuprador, enfim. Isso é um exemplo. Ele também dava um exemplo num livro dele que ele escreveu tantos livros assim sobre escolha que as pessoas meio que pediam conselhos para ele, inclusive nas palestras dele. E aí tinha um cara que queria ir pra guerra. Sim, ele queria ir pra guerra. Mas o cara ficava meio tipo assim, ah não, sabe? Eu não vou, mas eu vou. O cara ficava na indecisão e aí ele decidiu não ir. E aí pro Sartre isso era uma má fé. Porque ele realmente queria ir, mas ele decidiu não escolher nada. Então, não escolher é uma escolha. E já pro Kierkegaard, não escolher é uma maneira de fugir da angústia. Então, assim, a diferença principal entre os dois é que, lógico, o Sartre ele tinha um existencialismo ateu, ele falava que a religião era uma ilusão, e o Kierkegaard falava que a religião podia livrar a gente da angústia no existencialismo cristão. Só que outra diferença é que o Kierkegaard ele não aprofundou tanto, ele só falava que a angústia vinha na hora da escolha. Aí o Sartre ele já foi mais além, ele falava que a angústia vinha tanto na hora da escolha e principalmente na hora da consequência dessa escolha, né? Então, para ele, você fazer uma escolha baseada só na fé podia tirar um pouquinho da sua subjetividade, da sua essência, da sua autonomia e você se tornar uma pessoa vazia. Então, essa é a principal diferença entre os dois. Sartre já pensava na questão da consequência das suas escolhas. Aqui, como eu falei, é mais um slide repetido. Isso sempre acontece. Deixa eu ler o chat. Sim, isso que a Nick tá falando também. Quem defende falar que separa a obra do artista, mesmo sabendo que aquela pessoa fez um mal imensurável para alguma mulher. Sim. É um passapano, né? É uma espécie de má fé. É você escolhe e não escolher. É meio que tipo você tampar o olho para não ver, sabe? Só que aí você tá escolhendo o lado do abusador. Então, o Victor falou que tem um filme chamado Até o Último Homem, né? Que o soldado norte-americano que vai pra guerra, mas por ser cristão ele não queria pegar em uma arma, ele só ajudava os feridos. Então, isso era uma escolha que ele fez, né? Baseada na fé. E por mais que seja realmente muito bonito, né? Ele corria o grande risco, né? De morrer. Então, talvez essa fosse a consequência que ele poderia pagar. Eu sei que filme que é esse, eu nunca vi, mas parece interessante. Acho que é com aquele ator do Homem-Aranha, né? De um dos Homem-Aranhas aí, né? Que tem. O Andrew Garfield, eu acho. Então, tem algumas frases famosas do Sartre, que a primeira é meio paradoxal,
que ele fala que a gente é condenado a ser livre, né? É meio paradoxal porque condenado é meio que preso, né? E livre é livre. Tipo, condenado tem um peso e livre é leve. Mas ele fala que a gente é condenado a ser livre justamente porque a gente tá o tempo todo escolhendo, né? Sempre, sempre escolhendo, e essa escolha traz angústia porque joga o peso todo da vida na nossa responsa, né? Então, às vezes a gente tem que lidar na nossa vida com momentos muito difíceis e a gente queria que alguém escolhesse por a gente. Tipo, sei lá, que a nossa vida fosse mais fácil, o famoso deixa a vida me levar, ou levar na barriga, esse tipo de coisa. Deixa a vida me levar também é um bom exemplo de má fé, né? É exatamente isso, na verdade, que o Sartre queria falar. Deixa a vida me levar é um tipo de má fé. Mas é isso que o Vitor tá falando. Quer dizer, que o Vitor não, a Vitória, desculpa. Que essa frase é muito boa, realmente, somos condenados a sermos livres, porque ao mesmo tempo que a gente é livre, a gente não pode fazer tudo o que a gente quer. E é isso que eu ia falar agora. O Sartre, ele não ignora os recortes de gênero, classe, raça, nem de leis, por exemplo, da cultura. Ele fala que a gente sempre tem que fazer a escolha dentro daquilo que é possível, de acordo com a nossa essência. A nossa essência é literalmente quem a gente é, sabe? Como os outros enxergam a gente, é uma junção do nosso físico com a nossa personalidade, isso é uma essência. E aí, muita gente fazia críticas a Sartre porque não entendia que ele fazia esses recortes de gênero, classe e raça, falando que Sartre viajava, porque era uma teoria muito bonita, porque você poderia ser o que você quisesse. As pessoas estavam compreendendo dessa maneira. Mas na verdade não, ela é uma teoria até meio niilista, igual a gente falou na aula de Nietzsche, porque ela vai falar que você é simplesmente lançado no mundo, assim, você nasce sem nem ter a escolha, com um nome que já te deram, com uma cor, né, uma raça, uma classe, um gênero que você também não teve escolha, e você vai ter que lidar com as consequências dela até o fim. Então, assim, é lógico que um homem hétero, cis, né, branco, de classe média alta ou classe alta, ele vai ter muito mais possibilidade de escolha do que uma mulher negra de classe baixa LGBT. Então, assim, a gente sempre tem que fazer esse recorte. Sartre já fazia isso. E ele falava que todo mundo tinha um campo, né, um espaço para fazer nossas escolhas. Inclusive prisioneiros, escravos ou minorias. Porque ele mesmo foi um prisioneiro num campo de concentração. E aí ele falava, né? Ele escreveu os livros dele, às vezes, durante o campo de concentração. Coitado dele, né? Muito livro ele escreveu durante a guerra, tipo, no campo mesmo, assim, de guerra. Outros livros ele escreveu dentro do campo de concentração. E aí ele falava que lá dentro do campo de concentração ele mesmo tinha como atuar as escolhas dele ali, né? Inclusive se rebelar, e é o que ele fez. Não, ele não morreu no campo, ele conseguiu fugir do campo de concentração por uns contatos que ele tinha fora do campo, conseguiram meio que resgatar ele. É uma história bem interessante. Então, a gente tem essa primeira frase, né? A famosa dele, somos condenados a sermos livres. E aí a gente tem também a segunda frase mais famosa dele, que é a existência precede a essência. Essa aqui ela é um pouquinho mais complicada, né? Porque não é tão poética igual a outra. Mas o que ele fala é que ele acaba meio que com uma ideia que a filosofia vinha trazendo de que todo ser humano nascia com uma essência pronta, né? Que aí lá na Grécia Antiga falavam que o ser humano era um animal político.
independente de que ser humano fosse. E aí depois, com o avançar da filosofia, falaram que o animal era, quer dizer, que o ser humano era um animal de linguagem, que ele sabia se comunicar. E aí chega com Descartes, né? E ele fala que o ser humano é um animal político e racional, que ele tem a razão. E aí Sartre, ele acaba com tudo isso, né? Ele fala, não, chega. O ser humano, ele não é nada. Ele só nasce e ele vai construindo o caráter, igual a Nick falou agora, conforme ele vai vivendo. Então, ele é sempre um ser em construção, né? Não adianta a gente criar expectativas. O que muitos pais fazem, né? Tipo, sei lá, tem uma mãe grávida e ela começa a falar: ai, meu filho, ele vai ser um astronauta, piloto, vai ser um diplomata junto com o presidente. E, tipo assim, o filho nem nasceu, sabe? Deixa o filho nascer antes e ele vai criando a própria vida conforme ele cresce. Ele não precisa de alguém ali falando o que ele precisa ou não. Então, a teoria do Sartre, ela é bem assim, sabe? Ela joga a responsabilidade da vida para a pessoa. Inclusive, muitas vezes a gente acaba falando que, sei lá, tipo, ah, fulano foi muito filha da puta comigo, essa pessoa me fez muito mal, não sei o quê, e a gente joga um pouquinho da culpa na outra pessoa, né? O Sartre fala, não, nada disso. Se você se meteu numa uma briga com aquela pessoa e ela te fez mal, a responsabilidade é sua da maneira que você vai agir com isso. Então, assim, ele sempre pega a responsabilidade que a gente gosta de colocar um pouquinho no outro, ele volta em você, sabe? Mas tudo isso num bom sentido, ele não quer te deixar mal. Talvez ele queira, mas é por um bom motivo também. É, Ele é muito usado em psicologia, né? Eu acho que é o filósofo mais usado, porque é muita questão de angústia, responsabilidade, né? E como assim, Nick? Não entendi. Esse alívio de botar a culpa no outro? Ah, não, sim, sim. Não, e não são todos os casos, né? Às vezes realmente não tem o que a gente fazer, ou às vezes a gente é encurralado, né? A gente não tem escolha. Tipo, a gente vive numa sociedade que nos obriga a trabalhar. A gente não vai poder se rebelar e fazer uma greve de fome. A gente não vai poder se rebelar, às vezes, contra nem nossos próprios pais, né? Porque, de novo, a gente vive numa sociedade que a gente não tem tanta decisão até os 18 anos, e mesmo após os 18 anos, a gente continua restrito ali, né? A gente não pode escolher, às vezes, não fazer faculdade, tem gente que pode, tem gente que não consegue, mas tem gente que tem essa possibilidade de fazer a faculdade, mas não tem escolha, vai ter que fazer. Então, assim, a gente é encurralado em certos momentos a não ter escolha, mas a gente sempre pode ter uma resposta a isso, né? E é isso que o Sartre falava, que a gente é responsável com o que a gente faz sobre o que fazem da gente, sabe? A gente é responsável pelo aquilo que a gente sente quando alguém nos magoa, por exemplo. A gente pode tentar ressignificar essas coisas. E realmente, ela é uma teoria que consome muita gente, né? Às vezes é até pessimista, porque pega todo o peso da vida e joga nas nossas costas. Mas depois de um tempo, a gente começa a enxergar de outra maneira, sabe? É, um, é uma questão bem pesada, porque a gente tem que lidar com momentos difíceis na vida, né? A gente não reconhece que a culpa é nossa às vezes, mesmo quando não é. Mas o Sartre, inclusive, ele falava que a gente tem que sentir o vazio, ou sentir o nada, né? Que é essa ausência de sentido. E com esse nada, ele é muito bom, na verdade. A gente vai estar muito angustiado, a gente vai ter muita ansiedade, até depressão.
sentindo esse vazio, mas o vazio, na verdade, ele é um espaço, né? Então, ele é um espaço para muita criação. Então, geralmente, a gente às vezes tem que quebrar alguma coisa para reconstruir ela de outra maneira. E com a gente é assim, com a nossa personalidade é assim, com as nossas escolhas são assim. Então, às vezes a gente vive uma vida meio sem sentido, você tá lá dormindo de madrugada, querendo ir dormir de madrugada já, e bate aquela crise existencial, você lembrando tudo que você já fez. E aí você vai começar a sentir, sei lá, uma angústia, você sente uma ansiedade, e você vai pensando cada vez mais nessas coisas, e você vai ficando magoado, é normal. E se você sentir esse vazio dentro de você, na verdade, você pode trabalhar ele, você pode pegar ele e criar um espaço de criatividade, fazer uma arte, ou mudar o seu jeito. Assim, não dá água pro vinho, né? Ninguém muda do nada. Mas aprender coisas novas, porque um vazio é um espaço literalmente vazio, né? Então você pode construir alguma coisa ali. Tipo uma semente, né? Que vai crescer numa árvore. E aí, então, pro Sartre, né? Voltando um slide, ele falava que a existência precede a essência, porque o ser humano primeiro precisa nascer e a essência ele constrói ao longo da vida. A gente é uma eterna construção, né? A gente só vai parar de construir na hora que a gente morre. Então, por isso ele falava que a gente era um ser para a morte, na verdade. A nossa vida só acaba quando a gente morre, e aí a gente pode dizer que concluímos a nossa história, né? Mas então, para ele, não existiria uma natureza humana, que nem diziam os filósofos contratualistas, né? Tipo Hobbes, que a gente viu que o homem era o lobo do homem. E todos eles queriam dizer, né, se o ser humano no estado de natureza era bom, se era mal. Para o Sartre, o ser humano é o que ele escolhe ser. Então, assim, ele pode ser bom, pode ser mal, pode ser os dois, pode ser não ser nada. A gente não tem meio que cumprir perfis, né? Porque, de novo, a gente constrói a nossa essência conforme a gente vai crescendo. E a essência, que nem eu falei, ela é a sua identidade, né? Algo que lembre você, que seja sua cara, ou que você passa aos outros, ou a sua aparência física junto com a sua personalidade. E aí a gente começa a ver a Simone de Beauvoir agora, e ela pega essa mesma frase do Sartre, a existência precede a essência, e também o ser humano está condenado a ser livre, e ela coloca ela no feminismo. Então, se para o Sartre existia uma condição humana, que era basicamente a junção dessas duas frases, né? Para Simone de Beauvoir vai existir a condição feminina. Então, ela muda a frase do Sartre, né, de existência precede essência, para não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, assim, de novo, é uma construção, né? A gente nasce de uma maneira, mas vai mudando ao longo da vida. E ela não se refere ao biológico, ao físico, ela se refere aos papéis sociais, né? Então, ela fala que, tá, uma mulher que nasce no gênero biológico mesmo, ela nasce mulher, mas num papel social, ela poderia ser muitas coisas, né? Ela poderia ser uma infinidade de coisas. Mas aí ela fica restrita àquilo que a sociedade impõe. Então, a Simone de Beauvoir, ela diz que a mulher ela é castrada da sua liberdade em relação ao homem, né? E tipo, olha a palavra que ela usa, né? Castrada, é tipo uma sociedade muito fálica, né? Enquanto o homem, ele tem o falo, ele não é castrado, então ele tem muito mais liberdade nessa sociedade. Porque quando criança, por exemplo, um menino, ele é sempre estimulado à liberdade, principalmente à força, né? A virilidade, a força masculina, que dá até um cringe falar, né? Mas a menina, ela é sempre ensinada ao comportamento recatado e do lar. Então, assim, não se nasce mulher, torna-se mulher, porque a mulher, ela preenche um papel social que não é natural.
Não é natural, não faz sentido, né? E por isso que às vezes os vestibulares cobram isso em forma de propagandas machistas, não sei se atuais ou passadas, tanto faz. Então, fiquem atentos, tipo, com propagandas, geralmente, porque se tiver, sei lá, uma propaganda de uma panela e uma figura feminina, não vai estar falando sobre a questão de marketing e economia do Brasil, vai estar falando, obviamente, sobre o machismo. Não tem nem o que falar. E às vezes o Enem ele cobra esse tipo de questão. É mais fácil, né? Inclusive. Sim, sim. O mesmo vale para quem diz que a mulher se desenvolve mais rápido do que o homem, sendo que os papéis dos dois é totalmente diferente. Sim, a mulher ela é ensinada já desde pequena, né, a se desenvolver mais rápido. E não é se desenvolver mais rápido, né? Essa não é uma palavra correta, porque a mulher ela desde pequena, desde menina, ela vai se tornando já uma dona do lar, entre aspas, né? Enquanto que o homem tá lá coçando o saco e tá tudo bem, assim, né? As pessoas enxergam assim. Nossa, assim, Vitória, queria também um box de livro dela, mas falta dinheiro. E aí, então, assim como o Sartre falava, né, que a essência é construída ao longo da vida, a Beauvoir falava que o papel feminino também era. Que, de novo, não é uma posição natural, e sim algo reforçado desde de que ela é criança. Então, aqui é uma direto do livro, né? Uma frase direto do livro, que ela fala: Ninguém nasce mulher, torna-se mulher, e nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume na sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de feminino. Então, de novo, ela usa essa palavra, né? Castrado. E assim, percebam que ela fala entre o macho e o castrado, né? Então, como se realmente o sexo feminino fosse o segundo sexo, sabe? O menos importante. Por isso, a obra principal dela chama O Segundo Sexo. Que inclusive a Nick leu quando tinha 12 anos. Muito bom. Sim, é muito bom mesmo. Inclusive, ela é conhecida como uma existencialista feminina, do feminismo. É muito legal. Porque ela pega a ideia do Sartre mesmo e coloca no feminismo e encaixa perfeitamente. E depois a gente vai ver também a Hannah Arendt, que foi baseada nela, e ela pega mais ou menos essa ideia e cria as origens do totalitarismo. A gente vai ver mais pra frente. Sim, sim. E é bem antigo também, né? Ela era à frente do seu tempo, mas em outra época, né? A gente não se julga uma obra com os olhos atuais. E aí, uma questão importante, que talvez caia também em vestibular, que é importante a gente falar, é o que está acontecendo agora no Afeganistão, né? A volta do Talibã. E a Simone de Beauvoir, ela tem uma frase muito importante que vocês podem, inclusive, usar para redação, que ela fala: basta uma crise para que os direitos das mulheres sejam questionados. Então, não tem nem muito o que explicar, né? A frase, ela é direta, né? E é o que a gente vê no Talibã. A volta do Talibã, quem mais sofre lá são as mulheres, porque elas não podem ser vistas andando na rua sozinha, não podem ser vistas sem burca ou hijab, eu não sei qual que é. E a pena disso é pena de morte, inclusive de apedrejamento. Então, dá pra gente usar essa frase em vários contextos, mas com o que está acontecendo agora com o Talibã é muito importante a gente ter essa noção. Inclusive, o Talibã não se falava muito dele nas duas últimas décadas, né? Desde os anos 2000. Então, voltou, e voltou com tudo que a gente tá vendo. Pode ser que algum vestibular cobre de alguma maneira.
O existencialismo, ele não costuma cair tanto na questão do Sartre. Talvez com o Nietzsche ele caia mais, principalmente na Unesp. Mas o Sartre, como ele tem bastante essa questão de a gente aceitar a morte e a gente está vivendo durante uma pandemia, pode ser que talvez algum tema de redação seja mais sensível, falando sobre, não sobre a morte, né? Porque seria muito sofrimento para quem tá fazendo a prova e perdeu alguém. Eles não seriam insensíveis a ponto de botar uma questão dessa, mas talvez alguma coisa falando sobre a vida autêntica ou a falta de sentido e escolha durante a pandemia, pode ser que caia alguma coisa. E sobre o Talibã, vale a pena a gente ver a história depois. Eu sei um pouquinho, quase nada. Então, acho que é melhor nem falar para não estragar, falar coisa errada. Alguém teve alguma dúvida? Senão a gente já pode ir para os exercícios. Agora que eu vi que a Nick usou essa frase na redação. Muito bom, Nick. Essa frase dá para usar em muito contexto, né? Tem um filme que mostra bem a questão do Talibã que chama Osama. Se alguém se interessar por assistir. Não é do Osama Bin Laden, é uma menina chamada Osama, que mostra essa questão machista vivida no Afeganistão, porque as mulheres não podem sair sozinhas na rua. E a história é que uma menina e a mãe dela, elas vivem sozinhas porque elas perderam o pai, o marido ali. Então, elas não podem sair de casa. Elas não podem nem chamar o vizinho pra sair junto com elas. Se alguém vê, ela é apedrejada até a morte. E aí essa Osama, que é a menina, ela se fantaseia de menino. Tem no YouTube esse filme. Tem no YouTube ele, não sei se tem legenda, mas é um filme muito mais visual do que legenda, sabe? Sim, esse filme me desgraçou também. Osama, não sei se é assim que se escreve. Depois eu posso mandar no grupo. Então, vamos para os exercícios? Esse filme aí também é interessante, se cair alguma coisa sobre isso em redação, né? Você trazer ele. Não, nem que seja sobre. Talvez nem seja sobre Talibã, né? Mas sobre machismo em geral. Então, eu vou começar o do Enem de 2015. Na década de 60, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marca o. Tá. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Então, esse movimento social que ela contribuiu teve como marca, letra A ação do Poder Judiciário para criminalizar a violência sexual. Letra B. Pressão do Poder Legislativo para impedir a dupla jornada de trabalho. Letra C. Organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. Letra D. Oposição de grupos religiosos para impedir os casamentos homoafetivos. Ou letra E. Estabelecimento de políticas governamentais para promover ações afirmativas. E qual vocês acham que é? Uhum. É a letra C. É a letra C mesmo, organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. As outras não são tão absurdas, né? Quer dizer, ela não falava sobre jornada de trabalho, mas em geral, assim, mas se tratando, né, de uma obra feminista, ela ia falar sobre a desigualdade de trabalho. Então, assim,
Eu sei que muita gente ficou em dúvida na letra A e na letra C, mas tanto a B, a D e a E, elas são muito específicas, né? Principalmente a D, a letra D já daria para eliminar, falando de casamento homoafetivo. Então, elas são a organização de protestos públicos. Lembrem que também em Paris, nessa época, havia muitos protestos públicos. Então, tanto o Sartre quanto o Beauvoir, eles participavam ativamente nesses protestos. Agora, mais um exercício, dessa vez com uma charge, que é o Calvin, né, e o Haroldo, eu acho. E o Calvin fala: Você acredita que o nosso destino é determinado pelas estrelas? E aí o Haroldo fala: Não, eu penso que nós podemos fazer o que quisermos das nossas vidas. E aí eles ficam em silêncio. E daí o Calvin fala: Não para ouvir mamãe e papai dizendo isso. E aí ele traz um texto sobre o Sartre, né? Do Sartre, falando: É o que traduzirei dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não se criou a si próprio. E, no entanto, livre porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer. Então, com base no pensamento filosófico de Sartre sobre a liberdade, assinale a alternativa correta. O homem não é, senão o seu projeto, escolha e compromisso. Letra B. O homem não está condenado à liberdade, ele tem escolha. Letra C. O homem é livre sem escolha e sem compromisso. Letra D. O homem é seu projeto, responsável sem escolha. Ou letra E. O homem é responsável e livre sem escolha. É letra A. Isso aí. Ele não é, senão, né, um projeto. Ele está sempre em construção de escolha e compromisso, né? Compromisso com a responsabilidade, né? Com as consequências. E todas as outras falam sem escolha, né? Menos a B. Só que a B ele fala que ele não está condenado à liberdade. É o oposto da frase dele. E agora, uma de existencialismo mais geral, que caiu em 2020. E tá nítida a resposta, né? Mas vamos ver. O texto descreve a experiência do personagem de Tolstói diante de um aspecto incontornável das nossas vidas. Esse aspecto foi um tema central na tradição filosófica. Em A Morte de Ivan Ilitch, a Nick pode falar melhor, eu não sei o nome falar. Tolstói descreve com detalhes repulsivos o terror de encarar a morte iminente. Ilitch adoece depois de um pequeno acidente e logo compreende que se encaminha para o fim de modo impossível de parar. Ou seja, um ser para a morte, né? A gente está num trem ao encontro com a morte e não tem o que a gente faça. E nas profundezas de seu coração, ele sabia estar morrendo, mas em vez de se acostumar com a ideia, simplesmente não o fazia e não conseguia compreendê-la. Então, o tema central, né, seria na tradição filosófica marxista, no contexto de materialismo histórico, na tradição filosófica logicista, no propósito de entendimento dos fatos, seria na tradição filosófica utilitarista, no sentido da racionalidade das ações, ou na pós-modernista, nas discussões da fluidez das relações, ou, obviamente, na existencialista, na questão de reconhecimento de si. Essa aí é a letra E. Não preciso nem falar muito. Então, lembrem que o existencialismo tem essa questão também de uma vida autêntica, aceitando que a gente é um ser para a morte. Nunca ouvi falar de logicista, no propósito de entendimento dos fatos. Quando eu vi logicista, eu pensei que seria algo meio kantiano, mas o Kant não era logicista, nunca ouvi isso. Nem o Descartes ele era racionalista. E o Kant saiu do racionalismo para o idealismo, então, não sei, a gente pode pesquisar o que é logicista. Aí respondendo a Vitória que ela tinha falado, depois eu mando o filme lá no grupo, sim. Sim, essa questão
Tem isso mesmo, a literatura russa ela é completamente ligada no existencialismo. Tem o Dostoiévski também, tem aquele livro dele Crime e Castigo. Tem os irmãos Karamazov também, que se trata da escolha, né, da morte. Tem as Noites Brancas. Tem o Notas de Subsolo também, que é o mais existencialista dele. Então, são todos muito bons também, eu nunca li. Mas é a Nick tá falando. E é isso, gente. Tentem dar uma lida na história do Talibã também. É importante. A gente tem 3 minutos, eu poderia falar um pouquinho do que eu sei, mas não é muita coisa, então. Mas se eu não me engano, o Talibã ele começou, né, ali no Afeganistão, quando era o fim da Guerra Fria. A gente tá falando de muita coisa hoje, né? Acho que vocês já devem estar saturados, mas é rapidinho. Tinha a Guerra Fria, né, a União Soviética e Estados Unidos, e o Afeganistão ele estava dividido, né, igual a Alemanha, entre a parte oriental e a parte ocidental. E depois que acabou essa treta e primeiro a União Soviética, por ter meio que perdido a Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, eles tiraram as forças do Afeganistão. Então, os Estados Unidos ficou lá ainda por um bom tempo e ele acabou apoiando, de certo modo, as guerras civis que estavam acontecendo ali, uma espécie de imperialismo, né? Então, assim, eles tiveram armamento vindo dos Estados Unidos, também tiveram armamento vindo da União Soviética, e eles foram fortalecendo isso, foram ficando cada vez mais armados e criando grupos, não eram nem terroristas, eram de facções, né, de guerras civis. E aí, quando as duas forças saíram ali, os Estados Unidos saiu e a União Soviética saiu, surgiu a Al-Qaeda. E aí, mais pra frente, a Al-Qaeda, né, com o Osama Bin Laden, e mais pra frente surgiu o Talibã. E o Talibã apoiava a Al-Qaeda apoiava o Talibã, e depois o Talibã virou uma espécie de política lá, meio que um partido político. E aí, em 2019, 2020, assim, antes disso, né, teve o Bush, que voltou as tropas americanas para lá por muito tempo, e em 2019, 2020, o Trump fez um acordo com o Talibã de tirar as forças de lá. E agora que eles saíram, o Talibã voltou como um partido político dessa vez, falando que seria mais democrático, mas a gente não sabe. Não, não tem como saber, provavelmente não. E aí, voltando à frase da Beauvoir, é isso. Não tem muito o que a gente falar ainda, que voltou agora. Mas é bom a gente ficar atento nessas notícias, e aquele filme, ele mostra bastante essa questão, o Osama. Vou parar a gravação.